amantes da construção, tudo bom? Eu sou o Caio Moreira, do Obra Sob Medida. Hoje nós falaremos de dicas simples. Nossa, meu cabelo tá uma bagunça. Passos que facilitam a gestão de qualquer obra. Gente, não é fácil a gente trabalhar com tanto nível de risco, com uma parcela considerável de fatores. Nós temos fatores financeiros, nós temos fatores mecânicos, fatores de materiais da construção, a limitação desse material. Tem o fator humano, né? É o pedreiro, é o armador, é o mestre que às vezes falta a obra, ou às vezes o engenheiro arquiteto que fica ausente por um tempo e não pode ajudar, não pode responder algumas perguntas, não pode sanar dúvidas. Por incrível que pareça, uma das maneiras mais simples e que facilitam muito a gestão de qualquer obra, alguns desses passos estão exatamente fora da obra. Eles vêm antes da obra iniciar. E é exatamente isso que facilita tanto essa chegada em canteiro de obra. Mas como assim? Olha, antes de entrar para o canteiro, já tem que ter encomendados projetos a nível executivo em uma determinada sequência. Para quê? Para que de repente você tenha um arquitetônico, monta um estrutural, monta o elétrico, o hidrossanitário e de repente por alguma mudança de ideia, mudança de design, mudança de escopo, você muda o arquitetônico, mas o restante não mudou. E é essa sequência que acaba matando a obra, porque você acaba tendo que fazer alterações significativas, fazer, vamos dizer, acolchambramentos. Isso vai até o final da obra e é uma situação muito ruim, estressa, e acaba que você dá muito espaço para perder dinheiro dessa maneira. Vamos lá, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu penso que existe e há uma lógica reversa que ajuda construtores a obter obras mais lucrativas, de qualidade e mais previsíveis. E quando você entra nesse intervalo de lucrativo com qualidade previsível, você está no caminho certo. Não é, vamos dizer, complicado você atingir esse patamar, mas isso vai exigir alguns cuidados. Por exemplo, quando você faz um exame, qualquer tipo de exame para uma cirurgia, você está tomando cuidados prévios, e para uma obra acontece da mesma forma. Vamos lá, qual seria o primeiro passo que vai facilitar qualquer gestão de obra? Aproveitamento de terreno. O que eu vejo muito? O cliente vem falar para mim: nossa, eu quero fazer um corte, eu quero aterrar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, o terreno está muito caído. Tem um possível cliente nosso que tem um terreno enorme em um condomínio de luxo desse fechado aqui em Goiânia. E uma das perguntas que ele fez foi: nossa, vai gastar muito nesse aterro, não vai? Porque o terreno tem muito desnível, é um terreno muito desnivelado. E eu falei: pelo contrário, por que você não aproveita? Porque o arquiteto, ele tem a capacidade de aproveitar esse desnível e fazer uma coisa legal. Não só arquiteto, engenheiro também, mas eu falo arquiteto porque vamos dizer que ele está mais capacitado para chegar no nível que se deseja em um projeto desse porte. Pensa comigo, se você tem um terreno com muito aclive ou muito declive, seria muito melhor você aproveitar esse terreno. Minimamente faz um corte, um aterro, para quê? Para de repente nivelar o terreno. Tem um cliente meu que o terreno dele, o centro do terreno fica numa espécie de morro. Obviamente ele vai ter que cortar e espalhar essa terra, fazer um platô, mas ele vai aproveitar o terreno o máximo possível. Não vai fazer mais aterro ou mais corte do que o necessário.
Primeiro passo é esse, aproveitamento de terreno. Aproveite o que o terreno está te oferecendo. Tem outro projeto que está em andamento aqui dentro do nosso escritório, que o terreno tem caimento profundo. O que vai acontecer? Elevou um pouco o térreo, então você tem um trecho de térreo 60, 80 centímetros acima da rua, e a gente vai aproveitar esse desnível, fazer um corte mínimo e fazer uma espécie de subsolo. Ele vai ficar um pouco abaixo do nível do solo e com certeza vai ter todo o trabalho de drenagem, de contenção, né, de cortina de contenção, muro de arrimo, projeto de drenagem de água pluvial. Tudo vai facilitar para aproveitamento desse terreno o mais natural possível. Tá ficando um projeto muito legal, espero em breve compartilhar isso com vocês. Tá. Primeiro passo, então, foi aproveitamento de terreno. Tenta, vamos dizer, interferir o mínimo possível nesse terreno. Segundo passo, projetos executivos bem definidos, de preferência nessa ordem: arquitetônico, estrutural, elétrico e hidrossanitário praticamente juntos. Por que eu falo nessa sequência? Porque é muito comum você soltar um projeto arquitetônico, futuramente você fazer pequenas alterações. Só que quando você faz essas pequenas alterações, o projeto estrutural e o projeto hidrossanitário elétrico já estão quase que prontos, já estão em andamento, e isso vai gerar um retrabalho. Portanto, vai na sequência. Se você tiver um projeto arquitetônico até razoavelmente bem definido, parte para o estrutural e os outros complementares. Aí eu falei nessa sequência, se possível, tá? Acontece muito mesmo. Você tem um projeto arquitetônico até razoavelmente bem definido, e em um determinado ponto o cliente, olha, eu vou mudar, eu vou acrescentar, vou tirar isso, eu vou diminuir o pé direito, vou fazer tal. Isso acaba interferindo drasticamente nos outros projetos, é exatamente por isso, ok? Terceiro passo, planejamento e orçamento feito pela mesma pessoa, se possível. Por quê? Quem vai executar, e é bom que você tenha isso até firmado em contrato, coloque essa pessoa para, depois do contrato firmado, exija em contrato um orçamento mais detalhado e um planejamento de execução mais detalhado. Por quê? Porque dentro desse planejamento você consegue estimar o desembolso, o que será desembolsado em determinada época. Curva de obra, geralmente ele começa abaixo e vai acrescendo até um determinado ponto, até mais ou menos chegando perto de acabamento. Daí ele começa a decrescer e daí acaba. É uma curva razoavelmente simples. Onde que você vai ter o maior desembolso? Geralmente em fase de estrutura e fase de acabamento, porque são materiais pequenos, vamos dizer, de pouco volume, mas que impactam significativamente no orçamento. Então você está comprando aqueles materiais de acabamento, porcelanato, louças, metais, vidro, portas em madeira, portas em vidro, perfis em alumínio para fazer as esquadrias. Então, quando você junta tudo isso, é um volume alto financeiro e um prazo relativamente curto. Por quê? Porque dependendo do tamanho da obra, ela vai ser feita em 4 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, tá? Dificilmente uma obra pequena passa disso. Para você ter noção, uma obra geralmente uma obra predial, costuma levar entre 2 anos e 3 anos, vai depender do tamanho do projeto, nível de complexidade. Ok? Então tá. E por que eu falo planejamento e orçamento feitos quase que simultaneamente? Porque tem que levar em consideração, eu anotei aqui 3 coisas basicamente.
dentro desse planejamento e orçamento? A estratégia de ataque da obra. Estratégia é o seguinte: eu vou começar a fazer o corpo da casa, depois eu vou para a área gourmet. Existe uma pressa para mudar da casa, então faz a casa, depois você faz a varanda gourmet com piscina, porque não vai interferir em nada, já facilita a mudança. Ou então não, preciso construir tudo e daí vai entregar o imóvel. Ou então não, faça primeiro o corpo da casa, depois começa a atacar a periferia. Enfim, a estratégia ela tem que ser adequada por duas coisas: planejamento e custo, porque talvez você não tenha disponibilidade financeira para atacar naquela época do ano. Bom, falei da estratégia, falei da sequência. Sequência porque você quer evitar retrabalho. Sequência é tudo. Contudo, se você não domina as sequências de obra, você não consegue, vamos dizer, trabalhar, negociar na obra algum atropelo. Esse atropelo ele pode ser benéfico e pode ser maléfico. Eu vou falar mais sobre isso mais tarde, mas geralmente você segue essa sequência para evitar atropelos e retrabalhos. Prazo. Quando você tem noção da estratégia da obra, da sua equipe de mão de obra, do projeto, do nível de complexidade e do nível de esforço que esse projeto vai exigir, fica muito mais fácil você definir prazos. Se você tiver uma experiência, fica muito mais fácil definir esses prazos. Se você não tem tanta experiência, troca uma ideia com o mestre e com o encarregado. Eles podem te ajudar nesse sentido. Eles também conhecem a equipe deles, eles vão ter noção do que seria legal. Contudo, você tem algumas tabelas que te ajudam. Tabela TCPO, por exemplo, que pode te ajudar a, vamos dizer, parametrizar, fazer uma estimativa grossa do rendimento de mão de obra. E por último, técnica construtiva mais adequada. Por quê? Porque se você está identificando as características daquele projeto, o que está definido no projeto, a capacidade da sua mão de obra, o prazo e o custo que você tem à frente, fica muito mais fácil você definir a técnica construtiva mais adequada para aquele tipo de projeto. Tá? É como se fosse um pequeno quebra-cabeças, um pequeno mesmo. Você tem algumas formas que as peças se encaixam, mas pouquíssimas formas eles se encaixam com harmonia, eles se encaixam respeitando aquele tripé que eu insisto muito, que é preço, né, custo, o prazo e qualidade. Se você quer ganhar muito no preço, talvez você perca na qualidade, talvez você também perca no prazo. Existe aí uma possibilidade enorme de combinações. Ótimo, eu já falei então de aproveitamento de terreno, falei de projetos executivos elaborados em uma sequência, né, a nível executivo, planejamento e orçamento de preferência feito pela mesma pessoa que vai executar. E por último, uma equipe bem nivelada com a sua estratégia. Caio, mas a minha equipe é pequena, são 5 pessoas, são 10 pessoas, são 20 pessoas. Não importa. O que importa é que elas estejam cientes da meta até o final da semana, até o final do mês. Por quê? Porque se você deixa a equipe solta, eles vão fazendo. Mas quando, especialmente os líderes daquele canteiro, quando eles estão cientes do que é que tem que ser feito até o final de semana ou até o final do mês, ou você identifica ou eles vão dar o grito. Caio, precisamos de mais pessoas para fazer determinada etapa. Caio, não vou dar conta de fazer essa etapa. É melhor chamar outros só para fazer aquilo. Acontece e vale a pena. Tem uma obra minha que está em andamento, inclusive até aqui perto, estou indo para lá daqui a pouco. O meu mestre já falou, não vou dar conta de trabalhar com a equipe que eu tenho, mexer com essas instalações, colocar as mangueiras, colocar caixote, mexer nas instalações hidráulicas, montar o barrilete. Ótimo, não tem problema, eu chamo outro. Enquanto ele foca ali na obra bruta em determinados pontos, começa a fazer reboco na platibanda,
eu já tenho outra pessoa focada nessas instalações. Então, eles vão andando em paralelo e nenhum vai atrapalhar o outro. Ok? Quando a gente tem essa equipe nivelada com a estratégia, com a proposta da obra, cada um no seu determinado nível, fica muito mais fácil alcançar o resultado. Por exemplo, para mim, qual que seria a meta? Acabar a parte de argamassados de parede e piso até o final desse mês de junho. Né? Faltam 2 semanas para acabar tudo. Ótimo! Inclusive fachada. O meu mestre, ele está nivelado com essa ideia. Ele precisa entender que até o dia 30 de junho, ele tem que ter acabado toda essa parte de argamassados. E ele vai acabar. Eu estou vendo o quanto já tá avançando. Eu vejo que é factível. E tem material disponível, inclusive tem mais areia chegando agora, areia fina para ele poder trabalhar. Tem aditivo plastificante para argamassa, tem aditivo impermeabilizante para fazer a parte interna dos banheiros e parte da fachada. Enfim, a coisa está no esquema, ele está nivelado, ele está sabendo o que tem que ser feito. Já outros pedreiros e outros ajudantes já sabem que essa semana tem que terminar a parte de dentro e outros pedreiros têm que terminar a parte de fora. Eles já estão nivelados, mas na linguagem deles, tem que terminar a parte de fora, acaba a parte de dentro e vai para a parte de fora. Queria citar assim, alguns cases. Como que seriam esses casos? Você se lembra que eu falei do planejamento de obra? Enfim, eu estava numa obra gigantesca, era uma obra de shopping, e precisava fazer o piso em granito. Por que eu não tinha feito o piso em granito dos malls? Porque o projeto de instalações de incêndio estavam atrasadas. O projeto ele não tinha chegado ainda a nível executivo, revisado. Só que é o seguinte, se eu esperasse fazer toda a rede de hidrantes e sprinklers para depois fazer o piso, isso atrasaria significativamente a obra. Então foi tomada uma decisão. Detalhe, existia uma multa pesadíssima no caso de atraso de entrega desse shopping. Então o que fazer? Olha, simples, vamos fazer o piso em granito do mall, do shopping. Já conseguimos liberar aí as placas de gesso acartonado que vão fazer a divisória das lojas. O perfil Cartola também já chegou. O perfil Cartola é aquele perfilzinho que divide as lojas. Falta apenas a proteção do piso. Então foi definida a sequência. Como a gente domina essa sequência, fica mais fácil trabalhar ela de modo que ela seja benéfica. Então, foi feito o piso em granito do mall, foi feita uma proteção com lona e gesso. Quando já tinha acabado toda essa proteção, os projetos de sprinkler hidrantes chegaram. Adivinha só, a parte de baixo já estava tudo pronto. A gente já tinha, vamos dizer, trabalhado em cima do caminho crítico da obra. Por que caminho crítico? Quem é da área de planejamento sabe. Caminho crítico é aquele que não existe mais folga. Ou seja, se você atrasa aquela determinada tarefa, né, que seria no caso a colocação de piso do mall, em um dia você já está atrasando em um dia a entrega da obra. O que a gente fez foi trocar de lugar. Tá, se a gente faria primeiro as instalações de teto para vir para o piso, a gente trocou de lugar. Praticamente não impactou no custo da obra, porque o valor dessa proteção ficou tipo menos de 1% do valor da multa, muito barato, e a gente ainda conseguiu ganhar em termos de produtividade. Conseguimos medir os projetos, conseguimos garantir que essa etapa não ia furar em relação ao cronograma original. Outro case, nossa, dor nas costas.
Outro case super interessante que eu queria compartilhar. A gente tinha uma obra até aqui perto e queríamos que, assim, foi estipulado que a mudança seria no mês de dezembro. O que a gente fez? Vamos atacar a parte de dentro da casa, faz tudo, deixa pronto. Conseguimos. Até o dia 30 de dezembro a casa ficou pronta. Mas o que ficou para depois? O que ficou para depois foi a varanda gourmet. Contratualmente a gente conseguiu entregar até o final ali, até a metade de fevereiro, problema zero. Só que a gente estabeleceu prioridades. Não que a gente atrasou, a gente conseguiu entregar dentro do prazo. Só que a prioridade era a mudança do cliente, ele mudou. A varanda gourmet, piso da área de fora da varanda gourmet, bancada, piscina, ficou para o mês de janeiro, porque não era prioridade, né? Eles podiam até se mudassem a varanda gourmet, mas eles não poderiam mudar com a varanda gourmet pronta e os quartos ainda inacabados. Então, questão de prioridade. Quando você domina o planejamento, você consegue estabelecer prioridades e você consegue brincar, entre aspas, com essa sequência de modo que você atinja esses resultados. Bom, era basicamente isso que eu queria falar. A gente tenta, na medida do possível, provar que construção é algo, não vou dizer fácil, mas ele exige uma atenção em determinados pontos. Eu, por exemplo, já tenho pouco mais de uma década de formado e mesmo assim todo dia eu aprendo alguma coisa. Todo dia tem novidade, tem norma sendo revisada, tem equipes, tem lives informando coisas muito bacanas, novas tecnologias de material de construção, novas técnicas construtivas que ainda não desembarcaram no Brasil, mas lá fora estão, vamos dizer, gerando um movimento legal e que logo, com capacitação, com custo viável, esses equipamentos, esses materiais vão chegar aqui, com certeza. E mostrar que essa lógica reversa que a gente aplica no Obra Sob Medida ajuda, sim, construtores a obter obras mais lucrativas, com qualidade e previsíveis. E eu falo previsíveis, significa que você identifica os riscos, você mitiga esses riscos, você reduz esses riscos. Alguns riscos você absorve porque não vai impactar em nada no andamento, em custo, e alguns riscos você transfere. Contudo, a gente de qualquer forma, o risco você acaba absorvendo de alguma forma, mas todo negócio é dessa forma. Se você está saindo de casa para trabalhar, você já está correndo risco de alguém trombar em você, de pegar alguma, no caso aí do Covid, de bater o carro, de baterem no seu carro. Riscos a gente corre todos os dias em qualquer lugar. Tá? Até, sim, enfim, tem uma infinidade de casos que a gente nem imaginava que teria riscos e tem assalto em joalheria dentro de shopping, tá virando uma coisa de louco. Então eu queria mostrar exatamente isso, que é sim possível que profissionais até recém-formados ou profissionais que queiram mudar de carreira, por exemplo, queiram fazer uma transição de carreira, um mestre que agora queira empreitar por conta própria, um arquiteto que pega muitos projetos e de repente enxerga a necessidade de gerenciar essas obras mais de perto, ou um engenheiro com bastante experiência em projetos, mas pouca experiência em obras e que agora queira, vamos dizer, conquistar mais esses tipos de contratos, ou vice-versa, pessoas que têm bastante experiência com obras e agora queiram migrar para a área de projetos. Eu vejo que essa pandemia, né, essa quarentena forçada que a gente tem passado, está estimulando as pessoas a procurar algum tipo de especialização e, de repente, quem já estava insatisfeita
com a profissão, com o trabalho, já está buscando algum tipo de melhoria, já está buscando uma capacitação para migrar de carreira, para fazer essa transição de carreira. Eu, por exemplo, eu era da área de planejamento, já tinha trabalhado com obras, depois eu migrei para a área de planejamento e daí eu voltei para a área de obras, mas sem largar o planejamento, até porque como eu acabo gerindo alguns contratos, eu sou obrigado a gerar esse contrato do começo ao fim. Desde a época de prospecção, de orçamento, de planejamento, de gerenciamento de obra, de acompanhamento, até a entrega da chave. Garantindo preço, garantindo custo, qualidade e o prazo na entrega. Vou dizer que eu não passo perrengue? De vez em quando eu passo alguns, mas como eu já tenho aquele treino, aquela experiência, é mais fácil passar pelos obstáculos. E no Obra Sob Medida a gente preza muito isso, a gente precisa estudar mais e é todo dia. Tá? Não importa quanto tempo você tem de profissão, eu acabo escutando isso, porque eu sou mestre há 20 anos, que eu sou engenheiro há 20 anos. Isso para mim não significa nada. Se você não tem vontade de aprender cada vez mais, inclusive dentro de canteiro de obras, para mim você não serve. E para muitas pessoas que eu conheço também. Você precisa buscar esse conhecimento cada vez mais. Hoje, o mestre que trabalha comigo, às vezes eu preciso dar uma freada nele, que ele quer aprender serralheria, ele quer aprender um monte de coisa. Cara, faz uma coisa de cada vez, você não vai conseguir abraçar o mundo. Faz uma coisa, depois você faz outra, porque senão você vai ficar doido. É muita informação em pouco tempo. Você tem essa informação, você precisa de um tempo para absorver essa informação, colocá-la em prática, adquirir a experiência necessária e daí você parte para as outras. Não é verdade? É como aprender um golpe novo em alguma arte marcial e não praticar, querer ir cada vez mais. Meu velho, em 3 meses você não vai ser faixa preta. Existe aí um treino, existe aí uma prática que você precisa colocar nesse conhecimento. E nós do Obra Sob Medida prezamos muito por isso, ok? Agradeço demais a atenção de vocês. Estamos tanto aqui no Instagram, tem nosso canal no YouTube também, temos o nosso canal no Facebook, onde postamos conteúdo da mesma forma, e temos um grupo no Telegram. Esse grupo é mais exclusivo e nós deixamos um material um pouco mais exclusivo para quem está cadastrado no Telegram. Tem o nosso site, o obrasobmedida.com.br. Está curioso? Acessa lá, vê o que a gente tem para oferecer. No mais, inscreva-se, deixe suas perguntas, suas sugestões, faço questão de respondê-las, ok? Grande abraço e até hoje, 19 horas, com outra live. Até mais, tchau, tchau.